Olá, amigos do canal, tudo bem com vocês? A paz de Cristo para todos. Nesta série de 3 vídeos, nós vamos ver se Jesus Cristo é um mito copiado de deuses e profetas mais antigos do que ele. Por que isso? Porque nós temos alguns ateus que cismam em usar esta tese de que Jesus não é um personagem histórico, mas sim um mito copiado de deuses ou profetas mais antigos. Por exemplo, Krishna, uma das divindades mais cultuadas na Índia, teria tido as mesmas situações em sua vida, muito parecidas, situações muito semelhantes às de Cristo. Como Krishna é o 8º avatar do deus Vishnu e é muito mais antigo do que o próprio Jesus Cristo, muitos ateus defendem que Jesus Cristo é uma cópia de Krishna. Mas será que a vida de Krishna é tão parecida com a vida de Jesus a ponto de certos ateus defenderem tal tese e esvaziar a historicidade da vida de Jesus? Sim, porque historicamente falando, Jesus é tão histórico quanto o imperador romano Nero. As fontes históricas, os documentos da época, as outras fontes historiográficas que não são somente a Bíblia, existem outros historiadores que registram a existência deste personagem histórico, Jesus Cristo, e a certeza moral da historiografia que conclui com muita segurança diante de todas essas fontes que Jesus é um personagem histórico, realmente existiu e que sua vida, inclusive, está relatada nos 4 evangelhos canônicos contidos na Bíblia cristã, o que conclui que sim, Jesus é um personagem histórico e não um mito como os deuses de religiões antigas. O que acontece é que a ressurreição de Cristo transformou os acovardados discípulos em corajosos pregadores da Boa Nova, que espalharam o Evangelho de Jesus Cristo para todos os 4 cantos do planeta. Quando o Evangelho chegou na Pérsia, tentaram misturar ou houve contaminação da vida de Jesus com a vida de Krishna, que já era uma divindade cultuada desde os tempos antigos na Índia. Da mesma forma, aconteceu quando o Evangelho chegou ao Egito. Houve uma mistura, um sincretismo de fatos da vida de Jesus aos fatos da vida do deus Horus, que era um mito, uma divindade cultuada no Egito Antigo. E também aconteceu com Zoroastro em relação à Pérsia Antiga. Quando o Evangelho foi proclamado, depois de Jesus já ter subido aos céus, quando o Evangelho foi proclamado na Pérsia, o povo misturou os traços da vida de Jesus com a vida de Zoroastro. E assim aconteceu esta confusão. Mas se observarmos os registros históricos e os documentos, inclusive da religião, no caso do hinduísmo, no caso de Krishna, do zoroastrismo, no caso de Zoroastro na Pérsia Antiga, e da mitologia egípcia, observando a vida do mito do deus Horus no Egito Antigo, verificamos que não existe essa cópia. Na verdade, houve uma mistura dos fatos da vida de Jesus com estes personagens depois, na era cristã, quando o Evangelho foi anunciado nesses locais. Vamos ver um vídeo agora sobre a vida de Krishna, dublado por nós, e que o link do vídeo original em inglês está na descrição. Muitos hindus acham que Jesus nunca existiu e que foi uma lenda extraída da história de Krishna, porque Krishna nasceu de uma virgem em 25 de dezembro. Seu nascimento foi anunciado por uma estrela no leste e anjos e pastores o presentearam com especiarias. Ele era perseguido por um tirano que matou milhares de bebês.
Ele é retratado com um pé em uma serpente. Ele era milagreiro, ensinava através de parábolas. Ele discutia com pais hindus e os chamava de hipócritas. Seu amado discípulo se chamava Arjuna, que traduziram para John. Ele foi morto aos 30 anos, ressuscitou e subiu aos céus. É dito que ele retornará para a terra em um cavalo branco para matar o príncipe maligno. Ele foi crucificado em uma árvore entre dois ladrões. Disseram a ele para ser o líder da tribo de Saki. Ele era a segunda pessoa da trindade hindu. Então nós temos provas que Jesus foi uma cópia mítica do Deus Krishna. Bom, para isso ser verdade, alguns desses tópicos teriam que estar corretos, mas muitos deles são falsos e totalmente distorcidos. Primeiro, Krishna não nasceu em 25 de dezembro. Todas as evidências mostram que ele nasceu no verão. Ele não nasceu de uma virgem. Sua mãe teve 7 filhos antes de conceber Krishna. Krishna não foi concebido sem relações sexuais. Não há evidências de uma estrela anunciando seu nascimento. Haviam anjos em seu nascimento, mas não pastores, e sim vaqueiros. E não haviam especiarias, apenas flores presenteadas pelos céus. Os próximos 2 são verdade. Ele foi perseguido por um tirano que matava bebês e ele pisava em uma serpente. Mas Jesus não era descrito assim no Novo Testamento. Nem mesmo os cristãos o apresentam assim. Isso veio mais tarde por parte dos cristãos, mas não chega nem a ser comparado com Krishna, que na verdade dançava na cabeça de uma serpente com milhares de cabeças para derrotá-la. Nada disso aconteceu na Bíblia. Krishna era um milagreiro, mas todas as divindades deveriam ser. Então isso é muito abrangente. O próximo é parcialmente verdade. Krishna realmente ensinava, mas não através de parábolas. Basicamente, ser professor é também uma forma de muitas pessoas fazerem qualquer tipo de comparação. Também é verdade que Krishna atacou os padres hindus por focarem muito em rituais. Entretanto, o próximo é completamente falso. Não há evidência de conexão linguística entre esses dois nomes. John é apenas uma palavra inglesa para a palavra Yochanan, e não há nenhuma conexão com a Índia. Krishna não foi morto aos 30 anos. Ele viveu muito bem mais de 100 anos. Também é falso o que Krishna ressuscitou. Depois que ele morreu, seu espírito apenas subiu aos céus, o que não é uma ressurreição física, assim como aconteceu com Jesus. É uma distorção do mito que Krishna vai voltar em um cavalo branco. Sua futura encarnação é para andar em um cavalo branco e matar todos os malfeitores. É quase parecido com a forma que Cristo irá retornar, mas esta visão de Cristo é apenas uma visão cristã escatológica. Não acredito que é para Jesus retornar de uma batalha, mas retornará uma vez que seus ensinamentos sejam aprendidos e vivendo dentro de nós em um novo paraíso criado na Terra. Não há evidências que Krishna foi crucificado em árvores entre 2 bandidos. Nenhuma evidência mostra que Krishna seria o líder da tribo de Saki, e ele não era chamado de segunda pessoa da trindade hindu. Ele é um dos 10 avatares de Vishnu. Então, muitas dessas afirmações são falsas, e as que são verdades não têm poder nenhum também. Uma vez que os estudiosos hindus dizem que os hindus pegaram para eles as histórias cristãs. Alguns estudiosos acreditam nisso, exceto pelo nome. As histórias de Krishna foram baseadas nas histórias do cristianismo, especialmente em relação ao nascimento, infância e divindade de Jesus. O grande orientador Sam William Jones diz que o falso evangelho chegou de alguma forma na Índia e ficou conhecido pelos hindus. De acordo com outros, a vitória de Krishna em cima de Kaliya é travestida de versões da vitória de Cristo sobre Satã, a serpente. O escritor alemão Weber diz que o krishnaísmo foi copiado do cristianismo, em um nível que Krishna é a única divindade em uma fase pós-cristã do hinduísmo. Também que a lenda de seu nascimento, celebração de seus aniversários, a homenagem prestada para sua mãe Devika e sua vida como um vaqueiro, tudo mostra a influência do cristianismo. Concluindo, Hopkins diz: considerando o quão recentes são essas lendas de Krishna na Índia, não há dúvidas de que os hindus pegaram só as histórias do cristianismo, mas não pegaram os nomes originais. O Dr. Edwin Bryan diz que essas histórias de Krishna, que são similares ao cristianismo, podem somente ser datadas antes do 4º ou 6º século. Outro estudioso sugere que essas histórias podem ser do século II.
que ainda assim seriam muito tarde para dizer que o Evangelho de Cristo é uma cópia. Na realidade, tem sim uma cópia, mas estudiosos sugerem que tenha acontecido de outra maneira, o que faria sentido, uma vez que essas histórias de Krishna vêm de contos que falam de Jesus. Então, uma vez que este é o caso, não há evidências que Jesus é apenas um mito baseado em Krishna. Bem, gente, se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal. Fique com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.